Olá, combatentes do Canote da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do canal uma pessoa que já está se tornando habituê aqui por quem eu tenho um respeito e admiração muito grande, que é o professor João Cláudio Platenic Pitillo. Todas as vezes que ele vem aqui, eu aprendo muito com o João, tá? Me deu indicações ótimas aí, não só de livros, como de documentários também, porque ele é autor de diversos livros. E eles têm um grupo, que é o Grupo 9 de Maio, que é muito bom, é excelente, no Facebook, tem o canal Guerra Patriótica no YouTube também, tá? Que é um canal que eu gosto muito, de maneira que eu acho que vai ser uma noite de bastante aprendizado para a gente. Eu vou passar para o João, tá? Mas e a gente vai receber mais um convidado ainda, mas eu penso, eu queria falar, só roubar mais um minuto, João, que nós vamos falar hoje sobre uma das guerras mais importantes da história da humanidade, porque ela não acabou. É um fato, é uma guerra que não acabou. E é uma guerra também que produziu um trauma enorme nos Estados Unidos. O trauma é tão grande que vocês quase não veem. Hollywood não fala dessa guerra, não gosta de falar dessa guerra. E hoje, eu acho que o professor João Cláudio ele vai dar uma boa explicação do porquê disso. Porque a verdade, gente, é que a Coreia foi um desastre para os Estados Unidos. Chegaram muito perto, né? Foi um empate ali, um empate que, se você olhar os recursos que eles tinham, não era para ter empatado, eles tinham que ter vencido aquilo, não conseguiram. Faltou muito pouco para perder. Então, professor João Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez a bordo. É um prazer, sempre um prazer enorme receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. Comandante, olha, eu estou aqui ao pé do canhão, o prazer é todo meu, a recíproca é verdadeira. Vir aqui falar de história militar é fantástico, você tem um público grandioso, tu tem uma tropa aí gigantesca, né? E é uma tropa faminta por informações, né? O seu trabalho aí no que tange política, geoestratégia, história militar é fantástico, e você congrega aí um público plural. Isso é o mais importante de tudo. E estar aqui para falar de um conflito que é marcante até hoje na história da humanidade, porque, como você falou bem, existe esse empate técnico e uma paz que não foi sagrada. E foi um daqueles combates de Davi contra Golias, né? Então, isso chamou a atenção do público estadunidense, do Pentágono, da Casa Branca. Isso causou a demissão do MacArthur, né? Douglas MacArthur era um general valiosíssimo, uma pessoa sagrada na política estadunidense. Ele foi demitido pela sua inoperância, né, na necessidade que os Estados Unidos tinham de vencer aquela guerra e vencer de maneira rápida, e isso não aconteceu. Para a gente já dar uma clareada no que nós vamos falar hoje, eu só acho que é importante delimitar que uma das origens do conflito na Península Coreana é a inobservância, desculpa, gente, dos estadunidenses em cumprirem aquilo que foi acordado. Porque foi acordado ao final da guerra de que a União Soviética e os Estados Unidos desocupariam a Península Coreana e o destino da mesma seria organizado pelo seu povo. E não foi isso que aconteceu. Bom, devolvo a palavra ao comandante aí, que a gente tem mais um combatente aí na linha. Deixa eu dar as boas-vindas para o Ricardo Quiroga aqui. Ricardo, seja bem-vindo a bordo, tá? Eu estava falando aqui, professor, do prazer que a gente tem de receber vocês, tá? Eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem aqui. Eu aprendo muito. Esse tema é importante. O tema de hoje, gente, é um dos mais importantes do ano, porque é pouquíssimo conhecida a história da Guerra da Coreia no Brasil. Você não sabe. Eu mesmo, eu assisti outro dia a série chinesa, com 40 capítulos, aí, o Going Across the Yellow River, e eu fui perceber, o João, Ricardo, o quanto eu não sabia sobre essa guerra. Eu vi que eu não sabia nada, efetivamente. E olha que são 40 anos estudando guerras e operações aí. Então, de maneira que, para mim, hoje é um prazer, uma alegria, né, receber vocês aqui para nos darem uma luz sobre esse assunto. Ricardo, seja bem-vindo a bordo. Teu microfone está fechado. Boa noite, comandante Robinson. Boa noite, meu amigo e irmão João Cláudio.
Cheguei um pouco atrasado, que estava em outro evento. Estou aqui com uma camiseta para homenagear os nossos queridos ex-combatentes, que é da Associação dos Ex-Combatentes da FEB, porque o avô da minha esposa foi combatente da FEB, lutou em Monte Castelo, era das comunicações, aquele pessoal que estende os fios de comunicações, no meio do combate, fica ali estendendo, né? Um paraibano porreta que lutou lá, né? E sempre teve muito orgulho de ter participado. E a gente já faleceu, ele já faleceu, não cheguei a conhecê-lo, mas aí o meu sogro me deu de presente a camisa dos ex-combatentes. Mas, enfim, dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui. Eu acho que realmente é um tema instigante, esse da Guerra da Coreia, porque são 70 anos do fim do conflito, na verdade, do fim, digamos assim, do ponto de vista bélico, porque, em tese, as Coreias ainda estão em estado bélico, né? Porque não foi assinada uma paz definitiva. Mas é importante a gente estar dialogando sobre isso, porque existe também nessa questão existe um revisionismo e uma historiografia ocidental que pouco a pouco vai sendo derrubada, mas só não chega tanto ao Brasil. Então é importante esse nosso debate aqui. E lembrando também que o Brasil quase mandou tropas para participar da Guerra da Coreia, né? Mais um pouco a gente ia se meter nessa furada aí. Felizmente você conseguiu evitar isso, que seria um desastre para a gente. Mais uma bola que o Getúlio escanteia ela, joga para o lado. O presidente Getúlio Vargas foi firme ali dizer que a gente não ia participar desse tipo de coisa. Foi firme ali e descartou isso. Porque o Dutra estava namorando esse tipo de coisa. Só que ele disse que a decisão era muito difícil para ser tomada, porque ele já estava em final de mandato. E jogou a bola para o Getúlio rechaçou, da mesma maneira que o João Goulart rechaçou participar de uma pseudo-intervenção que os estadunidenses queriam fazer em Cuba. O João Goulart nega isso. E lembrando que nós tivemos um país sul-americano que participou da Guerra da Coreia, que foi a Colômbia, né? A Colômbia participa da Guerra da Coreia ao lado das tropas da ONU, lamentavelmente. A Colômbia é parça dos Estados Unidos, né, João? É parça. Não, deixa eu só pedir o like aí, pessoal. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal Guerra Patriótica. Já falei para vocês aí, olha, se vocês soubessem a quantidade de ensinamentos que a Guerra da Coreia traz em termos de logística, ofensiva, operações defensivas, segredos de comunicação, até guerra biológica, teve de tudo ali, teve de tudo. Na Guerra da Coreia teve de tudo que vocês podem imaginar teve, bombardeio naval, desembarque anfíbio, tudo que vocês podem imaginar teve na Guerra da Coreia. Mas tá com vocês aí, vamos dar o like, pessoal. Deixa eu dar só uma curiosidade, eu vou passar para o Queiroga fazer uma introdução aí, como é que eu já fiz, mas só uma curiosidade sobre a Guerra da Coreia. Na Coreia se testou pela primeira vez aquele modelo de comunicação TDMA. Aqui no Brasil, né, no início da telefonia celular móvel, no início do programa de telefonia digital, a gente tinha dois modelos, né? O CDMA e o TDMA. O modelo TDMA ele se consagrou no terreno da Coreia por ser um relevo montanhoso, as comunicações estadunidenses tinham uma série de problemas. Eles não estavam preparados para uma comunicação de longa distância, e essa comunicação tinha uma série de interferências. Aí o sistema TDMA foi aprimorado para isso. Anos depois, ele foi aproveitado na telefonia celular móvel, graças à necessidade de ter uma radiofrequência adequada para aquele tipo de relevo. Quiroga, dá a tua introdução aí, que depois a gente entra na parte do tiro, porrada e bomba. Não, só rapidamente, eu não sei, assim, não quero muito repetir o João Cláudio, eu acabei não conseguindo ouvir tudo que ele falou, mas a Guerra da Coreia é o primeiro conflito pós-Segunda Guerra Mundial de grande monta, já dentro da perspectiva da Guerra Fria, né? E antes já da Guerra do Vietnã, porque se trata a Guerra da Coreia como se tivesse sido um empate, né? Não, foi um empate. Só que não é um empate, na verdade, dentro da perspectiva do que pretendiam os Estados Unidos, eles foram derrotados.
Inclusive, a perda de homens deles lá na Guerra da Coreia é maior do que na Guerra do Vietnã, né? Só a perda material é que é maior na Guerra do Vietnã, porque também o pessoal estava mais... Oi, meu amor, dá um oi aí. Ai. Deixa o papai continuar falando. Então, na Guerra do Vietnã, o pessoal já estava mais preparado principalmente para destruir equipamento aéreo dos Estados Unidos. E a Guerra da Coreia também trouxe uma coisa, não sei se o João já mencionou, que foi o início da guerra aérea por jatos. Até então, a guerra era com aviões a hélice, né? No final da Segunda Guerra Mundial, que você tinha os Messerschmitt 262, que eram aviões a jato, foram os primeiros aviões a jato utilizados, mas que não tinham sido produzidos em quantidade suficiente, já era um contexto onde a Alemanha nazista estava sendo derrotada, então não faziam diferença. Na Guerra da Coreia, aí foi basicamente a utilização desse tipo de aviação. E aí a aviação a hélice começou a ser aposentada, porque os aviões a jato começaram a fazer diferença. Então, os Estados Unidos, no primeiro momento, prevalecem com o seu poderio aéreo, mas aí os coreanos surgem com apoio soviético e apoio chinês com os famosos MiG-15, que eram aviões muito rápidos, de alta manobrabilidade, que combatiam que eram eficientes em altas altitudes, né? E aí os americanos foram obrigados a empregar o F-86 Sabre para poder fazer um equilíbrio nesse tipo de combate. Que eles usavam muito B-29, usavam outros caças, inclusive TB Avenger e outros, mas que eram a hélice, que não conseguiam fazer esse tipo de combate. Então você tem todo um novo paradigma de combate, e a própria Guerra da Coreia serviu de um pouco de lição para todos os lados de como é que deveria ser feito o combate. Então, os norte-coreanos, por exemplo, no primeiro momento, insistem num combate mais estilo Segunda Guerra Mundial, tropas contra tropas, etc. Os vietnamitas depois percebem, olha, os próprios chineses no momento percebem, falam, olha, guerra de guerrilha é mais eficiente para você desgastar o inimigo. E, por outro lado, se vê que o poderio norte-americano, por mais que tivesse dinheiro e armamento sobrando, e muito mais que os soviéticos, por exemplo, que os soviéticos tiveram a guerra no seu próprio território, os norte-americanos seu próprio território era só Havaí e algumas ilhotas, né? Ou seja, não sofrem dano, sua indústria continua inteira, né? Eles chegam no ápice no final da Segunda Guerra Mundial, então eles conseguem produzir muito mais armamento, né? E lembrando que a União Soviética não tem contato terrestre com a Coreia, né? A Coreia só tem contato, a República Democrática Popular da Coreia, a Coreia do Norte, só tem contato com a China, né? E entre a China e até da Coreia até a União Soviética é um terreno, é uma extensão gigantesca para se chegar lá, né? Mas se vê que o poderio bélico por si só não é suficiente para você definir uma guerra. Ou seja, a Guerra da Coreia demonstra isso, que a vontade do combatente, o combatente em terra, é que faz essa diferença. Claro, tendo também seus armamentos, mas é isso que faz a diferença. E a gente vai discutir isso aqui ao longo da nossa live aqui. Olha, eu só queria começar dando alô, que é o seguinte, como o comandante Farinhaço falou... Eu vou passar aqui, deixa eu só entre a passagem de um outro para vocês aqui, eu preciso fazer o speech aqui, senão o pessoal não dá like, e aí a gente não cresce. Gente, eu vou pedir para vocês para darem o like, compartilharem, tá? Se inscrever no canal. Vamos inscrever no Guerra Patriótica também, é muito importante tudo isso. O pessoal que puder aí dar um superchat, mesmo que pequenininho, às vezes superchat de R$1, R$2, R$5, ajuda o algoritmo. Por quê? Porque essas lives, que além do conhecimento militar, elas transmitem cultura geral para vocês. E é importante que isso chegue à maior quantidade possível de brasileiros, porque o que a gente vê, o que mais tem na internet é besteira, é canal de imbecil falando besteira com milhões de seguidores. Então, o único jeito da gente trazer educação, trazer conhecimento, trazer cultura para vocês é através, tá, da promoção que vocês podem fazer dos nossos veículos aí. Perdão, professor, tá contigo aí. Eu só queria dar essa introdução sobre a questão da guerra, porque a gente fala assim, a guerra da Coreia, né? A guerra da Coreia, como se fosse uma guerra
que a Coreia produziu. Eu prefiro chamar de a guerra na Coreia. Como eu falei, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi pactuado que a União Soviética e os Estados Unidos iriam desocupar a península. A Península Coreana estava sob domínio japonês desde 1910. As barbaridades, as covardias, as humilhações, os estupros, a violência, a sevícia que o Império Japonês fez contra o povo coreano é uma coisa abissal. É uma coisa que a gente, aqui no Brasil, não tem noção do tamanho da covardia que aquele povo foi exposto pelo imperialismo japonês, pelo Império Japonês. O Império Japonês, quando ele ocupa a região da Manchúria, Manchukuo, ele ocupa a Península Coreana também. Então, a Coreia ela tem a sua independência abalada já em 1910, com a data oficial de ocupação. Isso vai até 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. A vitória soviética, e eu quero pontuar isso aqui, por favor, não foram as bombas atômicas estadunidenses que levaram o Japão à rendição. A rendição japonesa se deu pela derrota do seu exército imperial na Manchúria, após a Operação Soviética Tempestade de Agosto. É ali. O Japão ele era um império. Ele poderia existir uma das lugar mais rápidas da história, né, professor? De ser. A soviética na Manchúria. Pois é, a Tempestade de Agosto é um capítulo à parte da Segunda Guerra Mundial. Foram nessas operações, foi dentro da Operação de Agosto, Tempestade de Agosto, que a Península Coreana é libertada ao norte pelos soviéticos e a penetração estadunidense ao sul se dá pelaquela conjuntura de batalha que os estadunidenses constroem ali no Indo-Pacífico contra as forças japonesas. A partir de 1945, as conversações, já para a construção do pós-guerra e da paz, diz o seguinte: vamos desocupar a Península Coreana e o destino ficará a cargo do seu povo. E aí eu quero chamar a atenção aqui de novo dos maravilhosos ouvintes do canal. O processo que acontece na Península Coreana é semelhante ao que acontece na Alemanha. Foi pactuado que o destino do povo coreano seria entregue ao povo coreano. A União Soviética cumpriu o seu papel e se retira. E desde 1945 que as forças do norte, ou seja, as forças que já lutavam contra o poderio japonês, começaram a se organizar para a construção de um país autônomo, de um país independente, e a discussão do socialismo já estava em voga. Nós temos que afastar essa história de que existia a construção de uma ditadura, de que a ideia era tomar a península toda. Preste atenção, a penetração da ideia JUS, que é a que vai sagrar a construção da República Popular Democrática da Coreia, existia na península toda. Nós temos que olhar que aquilo ali era todo um povo que já travava uma luta de resistência contra os japoneses. E a decisão de optar pela construção daquele modelo de socialismo, ela era majoritária dentro da Península Coreana. Acontece que, do paralelo 38 para baixo, era uma área de ocupação militar estadunidense. Ali era um governo militar estadunidense que administrava aquela região e que a todo momento dizia que queria sair e não sair. Sobre os acordos que foram firmados, os estadunidenses vão forjar a criação da Coreia do Sul. A data, para a gente ter certeza disso, olha aqui, a data da construção da Coreia do Sul, deixa eu só botar aqui, a construção da data da Coreia do Sul, ela é em junho de 1948. E a Coreia Popular, ela só vai ser criada em setembro, em resposta à Coreia do Sul. Ou seja, o acordo era que
Iriam sair as duas superpotências e o povo coreano ia decidir o seu destino. E não iria haver duas Coreias, haveria somente uma Coreia. Nunca houve essa história de duas Coreias. Então, de maneira leviana, os estadunidenses vão trazer um coreano que já morava nos Estados Unidos há quase 40 anos, que morou no Havaí, vai trazer esse cara e esse cara vai ser legitimado presidente dessa Coreia, que ele não tinha mais nenhuma inserção popular, ele já não representava nada, ele era um alienígena naquela realidade. Ele era muito mais um funcionário estadunidense. Ele havia nascido na Coreia, mas ele já estava há quase 40 anos longe da Península Coreana. Então, isso vai provocar uma ira muito grande das lideranças no norte, porque não foi isso que foi acordado. E aí, a partir de 48, começa a se discutir um projeto de unificação de maneira violenta, ou seja, de maneira militar, de se organizar e de avançar para cima da Coreia do Sul. Por quê? Porque essa Coreia do Sul ela nasce de maneira artificial, como um protetorado estadunidense e com um governo tampão. Então, a origem desse conflito, é importante que a gente observe qual a origem desse conflito, porque é sempre mostrado que são os comunistas ali gananciosos, querendo tomar todo o território e impondo a sua ideologia. Não é essa a discussão. A discussão é que a unificação da Coreia seria feita e uma grande assembleia seria construída para que essa assembleia julgasse qual seria o destino político e qual seria o modelo econômico que seria colocado. Isso foi completamente ignorado pelas forças estadunidenses, que a ferro e fogo criaram um governo fantoche na região. Essa é a origem do conflito. Só para finalizar, dizendo o seguinte: a proposta para a Alemanha ocupada é que a Alemanha, todas as forças que ocuparam a Alemanha em 1945 iriam sair da Alemanha. A proposta de Winston Churchill é que a Alemanha, inclusive, deixasse de existir, que ela fosse esquartejada, já com um processo muito semelhante ao que aconteceu na Iugoslávia, que era um processo de balcanização. Essa era a proposta do Churchill, na qual ele não abria mão. A Alemanha tinha que ser desfeita fisicamente. Stalin foi contra, Roosevelt foi contra. E depois, com a morte do Roosevelt, essa ideia também continuou sendo rechaçada. Porém, quando se discutia desocupar a Alemanha e que fosse entregue à sua população discutir o seu destino, os estadunidenses, junto com um grupo de alemães que outrora estavam a apoiar os nazistas, criaram a República Federal Alemã. Na calada da noite, sem acertar nada com os soviéticos. O que os soviéticos fizeram depois foi ajudar na criação da República Democrática e erguer a barreira, já que tinha criado o país e ia ter fronteira. Então, esse processo é o mesmo que vai ensejar a guerra na Coreia. Era isso que eu queria pontuar nesse primeiro momento. Obrigado, professor. Vou passar. Ricardo, só um minutinho, deixa eu só fazer a transição aqui, gente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos aproveitar, tá? Vocês estão aqui, uma live de qualidade. Difícil ver esse assunto no Brasil. O que vocês vão ver de guerra na Coreia do Brasil é aquele nhanhanhé, que não sei o quê, que houve agressão do norte, bababá, que a ONU foi lá, libertador uma carta. É o nhanhanhão de sempre aí, que não, é aquela conversinha que a gente já está cansado de saber, pasteurizada, é a história que não resiste a uma análise mais profunda, que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Então, a maneira que a gente tem de prestigiar o canal, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos inscrever no canal Guerra Patriótica. Quem puder dar o superchat aí, mesmo que seja pequeno, R$1, R$2, R$5, ajuda, porque turbina o algoritmo. Vamos comentar também, vamos compartilhar a live. Ricardo, tá contigo a manobra. Obrigado. Obrigado, comandante. Só vou complementar um pouco o que o João Cláudio disse, porque a gente precisa ressaltar isso. As pessoas podem achar, poxa, mas vocês estão muito no preâmbulo. É que sem você entender o preâmbulo, você não entende o desenrolar da guerra. Veja, não foi simplesmente os soviéticos. Primeiro que a lógica era os soviéticos terem ocupado tudo. É que como os Estados Unidos pediram para ocupar o Sul, porque já estavam ali numa de, olha, temos que ajudar aqui, ocupar espaço, então tudo bem.
Mas se os soviéticos já estavam na Manchúria ajudando a derrotar o exército do Kwantung japonês, era mais lógico que eles irem para a Coreia. Os Estados Unidos, né, entre a Coreia e os Estados Unidos, são milhares de quilômetros de água. Então, não havia uma justificativa para desembarque de tropas. Mas tudo bem. Só que antes disso, já havia um movimento guerrilheiro de resistência à ocupação japonesa, comandada por Kim Jong-il, não, Kim Il-sung, que é o fundador da Coreia, Kim Il-sung. Você já tinha uma guerrilha organizada ali, inclusive vários guerrilheiros coreanos participaram também do Exército Vermelho soviético, ajudaram o Exército Vermelho chinês. Então, você já tinha uma coisa autóctone resistindo. Então, os coreanos estavam com sua própria resistência à ocupação japonesa. Quando os soviéticos entram, né, foi exatamente para, como aconteceu no leste europeu, eles entraram e, junto com a resistência local, expulsando o ocupante e fortalecendo, legitimando quem estava resistindo à ocupação japonesa. Lembrando que em todos esses países havia gente local que apoiava os ocupantes. Havia gente ali que era traíra. Então, assim, colaboracionistas. Então, se fortaleceu. Só que, qual era a ideia? Não, tudo bem, os dois ocupam, tem ali mais ou menos ao longo do paralelo 38, nós vamos manter essa divisão, mas a Coreia será unificada em 1950, essa era a ideia. Em 1950 ela vai ser totalmente unificada, todo mundo sai, e haverá eleições na Coreia como um todo. Só que os Estados Unidos, isso eu não estou falando, são documentos já públicos. Os Estados Unidos não queriam fazer essa eleição porque sabiam que os comunistas e seus aliados venceriam a eleição. Não os comunistas só, não. Todo aquele grupo que se formou em torno da resistência venceria, porque no Sul não existia Sul e Norte. A resistência aconteceu no país todo. E foi tomada pelos comunistas, como isso aconteceu em praticamente toda a Europa. A vanguarda da resistência, da guerrilha, dos partisãs, era o Partido Comunista e eram as organizações mais de esquerda. Isso é uma consequência do próprio comportamento das elites burguesas naqueles locais, que preferiram ou colaborar ou fugir. Então, sobrou quem? Sobrou quem vai resistir. Então, não é uma criação artificial. Ao contrário do depois tornado presidente da Coreia do Sul, Syngman Rhee, que era um cidadão estadunidense que morava décadas nos Estados Unidos, não sei nem se sabia falar coreano mais, Kim Il-sung não abandonou seu país, ele estava lá lutando, ele lutou nas montanhas, ele lutou ali contra os ocupantes japoneses, que eram, como disse o João Cláudio, extremamente cruéis. E durante esse período até 48, quando a população começou a perceber que os Estados Unidos não se propunham a desocupar, os soviéticos já estavam fazendo desocupação gradual, houve muitas revoltas. No que seria a Coreia do Sul, né, ou seja, onde estavam os Estados Unidos, chegou a ter uma revolta que levou a uma decretação pelas forças de ocupação dos Estados Unidos de uma lei marcial que levou à morte de 60 mil pessoas. Veja, 60 mil pessoas morreram, isso no ano de 46, por conta da revolta com a ocupação. E aí foi quando os Estados Unidos viram, olha, não tem jeito, vamos impor aqui um governo. Vamos impor o governo. Pá, aí impuseram esse cara, que não foi um governo civil, foi um governo ditatorial, que prendeu opositores. Aí dentro daquela doutrina anticomunista, até tem um livro aqui muito bom que fala um pouquinho sobre isso, que esse aqui é a Cruzada Anticomunista. Peraí, que eu vou dar desculpa. Uma prova do desespero americano é que foram pegar um cara de 70 e poucos anos, né? Que o Syngman Rhee estava idoso pra caramba. Sim. Quando ele assumiu a coisa. Só tinha ele, né? Eles não tinham outro para pegar. Esse Michael Parent não é nenhum cara de esquerda, tá? Poderia ser talvez um democrata à época, ou seja, mas ele reconhecendo que essa histeria anticomunista foi uma coisa criada artificialmente e que esse discurso do demônio comunista, do demônio amarelo, mas que era comunista também, então essa coisa toda se criou, esse terrorismo ali para poder justificar a intervenção local. Então, o que é importante nesse sentido é entender que o processo começou aí, com essa imposição de governo na Coreia do Sul, a brutalidade e mais
já existem documentos, inclusive dos Estados Unidos, que provam que, na verdade, o conflito se origina a partir do sul, porque houve muitas escaramuças durante esse período todo, depois que as duas Coreias se estabeleceram definitivamente como uma Coreia socialista e uma Coreia capitalista, mas totalmente ditatorial, você começou a ter combates cada vez mais acirrados. Então, um invadia o território do outro, um invadia, outro fazia provocações, etc. E aí, a Coreia do Sul, ou a República da Coreia, é quem iniciou, 2 dias antes do que se definiu como início da guerra na Coreia, que iniciou o ataque ocupando o território da República Democrática Popular da Coreia. Que então já estava se preparando, porque eles percebiam os sinais e falou: não, então agora nós vamos para cima. E aí foi quando se originou definitivamente o conflito. Então, se criou essa lógica, não, porque os malvados norte-coreanos é que. Não. Primeiro tem esse preâmbulo para mostrar qual era a real situação, ou seja, os Estados Unidos criaram artificialmente uma Coreia dividida, porque a ideia sempre foi: deixa a Coreia se resolver. A Coreia se resolve sozinha e nós vamos embora. Não. Todas as tropas soviéticas saíram. É preciso dizer isso. Ficaram conselheiros militares. Depois, quando a guerra se inicia, pilotos soviéticos foram deslocados para lá para ajudarem o povo da Coreia. Mas o exército soviético não houve combate terrestre. Quem entra em combate são os chineses, mas aí nós vamos entrar nisso depois, com o avançar da guerra. Mas é importante destacar isso. Os Estados Unidos, pelo contrário, fincaram o pé e aí usaram um pretexto na ONU, aproveitaram um cochilo dos soviéticos no Conselho de Segurança da ONU, aprovaram: olha, somos contra a invasão, tem que restabelecer uma trégua. Só que aproveitaram isso para mandar tropas, aspas, da ONU, das quais 80% é dos Estados Unidos, e para combater. Hoje o que nós vemos, tropas da ONU, pelo menos no geral, elas são para pacificar. Naquele momento elas foram para entrar em guerra mesmo, ou seja, não era só uma tentativa canhestra dos Estados Unidos de legitimar sua participação no combate, porque, como o João Cláudio vai colocar agora, vai falar do início das operações, se tivesse deixado só por conta do Exército da República Democrática Popular da Coreia e sem participação de nenhum ator externo, a Coreia teria sido reunificada. Porque a operação foi de tal monta que em meses ela teria sido reunificada, porque o Exército da Coreia do Sul era inexistente na prática. Não tinha moral, não tinha organização, não tinha a convicção do que estava fazendo, exatamente porque a Coreia do Sul era artificial, comandada por um presidente que era um estrangeiro. Me lembra um pouco até, João Cláudio, um cara que foi presidente da Bolívia, chamado Gonçalo Sánchez de Losada, o Goni, que era chamado pelos bolivianos de El Gringo, porque ele morou tanto tempo nos Estados Unidos que ele falava espanhol com sotaque inglês. Ou seja, aí o pessoal chamava o cara de El Gringo, porque era uma época que na Bolívia você elegia um presidente com 20% dos votos, você podia eleger o presidente. Então, os Estados Unidos têm um pouco isso também, quando Cuba se torna independente, impuseram um presidente que também era um cidadão norte-americano de origem cubana. Então, os Estados Unidos gostam de colocar esses fantoches para dar uma aparência de legitimidade. Mas passo aí para o comandante Robson aí para passar aí para o João Cláudio. Muito obrigado, gente. Pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar o canal, tá? Vamos compartilhar essa live aqui e se inscrever no Guerra Patriótica. O pessoal que puder dar os superchats aí, vamos fazê-lo. A gente vai passar agora para a fase das operações. É muito importante, gente, vocês conhecerem tudo isso, porque a Guerra da Coreia foi uma guerra de grandes proporções, de alta intensidade, é um conflito, nesse aspecto, ele é bastante parecido com o conflito da Ucrânia, um conflito violentíssimo, a Guerra da Coreia. Para vocês terem uma base, a Guerra da Coreia começa no verão de 1950. Em 1945, no verão de 45, os americanos atacam o Japão com os B-29. O B-29 era o top de linha em 45. Em 50, já nos primeiros ataques, eles perderam tantos B-29 que precisaram passar para o voo noturno. E dali a pouco, os soviéticos começaram também a fazer técnicas de ataque, de caça noturno, e o B-29 ele foi retirado das operações. Então, vocês veem aí, né, o que a Guerra da Coreia ela fez em termos de avanços militares. Mas eu vou passar para o professor João Cláudio. Está contigo aí, professor. É importante que a gente saiba que é o seguinte, essa região que se localiza norte, ela vai se organizar em torno da liderança do Kim Il-sung.
Ele é o comandante mor ali. Ele é a pessoa que é vista com maior moral pelos anos de luta, né, contra o Japão. A partir de 48, eles vão notando essas escaramuças que eram feitas muitas das vezes por exércitos mercenários, soldados mercenários, dentro do que seria esse território, essa área de influência do norte. E eles aproveitaram esse ensejo, né, já treinando para isso, para tentar dar um ataque. A ideia era tomar Seul, o que seria Seul, né? Porque quando eles firmam lá esse governo fantoche, eles tornam Seul a capital da Coreia. Eles vão dizer assim, não, a Península Coreana só tem uma capital, é Seul. Então, eles entendem que é o seguinte, quanto mais rápido eles tomassem Seul, na visão deles, mais rápido terminaria o conflito. E eles sabiam que as forças estadunidenses na região, pelo menos naquele momento ali de 48 e 50, elas não seriam forças compatíveis para deter os combatentes da Coreia do Norte. Vamos chamar de Coreia do Norte, né? Não estariam aptos para isso. Então, quando as operações começam em 1950, elas são compostas por um exército que já tinha experiência de combate, que já vinha há muito dos seus integrantes já vinham combatendo os japoneses há muito tempo e já tinham um know-how que lutaram no Exército Vermelho Soviético e lutaram na campanha da China, nesse processo revolucionário de 49 da China. Há de se ressaltar de que dois países que estavam nascendo, a China estava nascendo com a sua Revolução de 49 e a Coreia do Norte, teoricamente, estava nascendo ali com esse seu exército. Então, eram forças, nesse primeiro momento, que eram forças irregulares, apesar de travarem batalhas regulares, mas eram forças irregulares até o início do conflito. Pois bem, a partir de 1950, quando inicia-se a guerra, a penetração dos soldados do norte, vou chamar assim, né, ela é voraz. Ela vai quebrando todas as linhas defensivas e, em menos de um mês, eles tomaram Seul. Seul cai no início de setembro. O destino final de Seul se dá no dia 18 de setembro, 18 para 19 de setembro. Seul está praticamente cercada na mão das forças do norte. E tem outro detalhe: essas forças do norte que estavam atacando essa região eram forças que não contavam com apoio aéreo constante e muito menos tinham uma força poderosa de blindados. Porque nessa travessia de romper o paralelo 38, é uma travessia difícil, de montes, de morros, de muitos rios. É uma região muito fria, o frio ali é de castigar, um terreno dificílimo, e isso causou um desespero nas forças estadunidenses que estavam ali naquela primeira linha. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam se comportar contra as forças coreanas da mesma maneira que eles se comportaram contra os japoneses. Eles acharam que eles iam travar uma guerra contra os coreanos muito semelhante à que eles travaram com os japoneses. Digamos assim, uma guerra franca. E os coreanos não permitiram, não deram isso para eles. Os coreanos faziam essas ondas de ataque, mas essas ondas de ataque, elas estavam muito ligadas ao terreno. Eles utilizaram o terreno a seu favor muitas das vezes. Muitas das vezes chamaram os estadunidenses para lutar no alto. E, obviamente, que a posição geográfica das forças coreanas do norte eram sempre privilegiadas. Primeiro, por conhecerem o terreno, conhecerem as rotas que poderiam ser utilizadas em paralelo com as principais rodovias. E os estadunidenses, além de não conhecerem o território, acreditavam que podiam se apoiar nessa força de coreanos do sul, que eram praticamente mercenários. Esses coreanos não tinham a menor disposição para o combate. Não, foram muito fracos, era uma força insípida, armada e treinada pelos estadunidenses, que no momento servia mais até como papel de polícia, de guarda nacional, do que de um grande exército. E aí, a primeira grande batalha que eu localizo, eu vou passar para o Quiroga para a gente
fazer um giro aqui legal, deixa eu só pegar a batalha, a data certa aqui, ó, de 4 de agosto a 18 de setembro se dá, na minha concepção, a maior batalha de todas, que é a Batalha de Pulsan. A Batalha de Pulsan, ela acontece depois de um desembarque. Os estadunidenses eles são obrigados a fazer um desembarque porque eles perderam muita gente nessa penetração. Nesses 45 dias, eles perderam muita gente. Eles perderam uma quantidade de tropa de infantaria que eles ficaram loucos com isso. Eles não imaginaram. Não só perderam entre mortos e feridos, mas uma quantidade grande de estadunidenses que foram cercados e presos por dificuldade de conhecerem o terreno. Então, como eles tinham tropas, bastante tropas ali, tropas navais na região, eles são obrigados a fazer um desembarque, e aí eu tenho que dar uma salva de palmas para os estadunidenses nesse quesito, que eles conseguiram desembarcar uma grande quantidade de tropas em pouco tempo. Essa habilidade nesse desembarque é que vai forjar a Batalha de Pulsan, que é a primeira grande derrota estadunidense na região. Apesar desse grande desembarque, um desembarque rápido, eficiente, com tropa anfíbia, com blindado, não foram capazes de evitar a queda de Seul. São outros desembarques e depois a chegada de outras tropas da OTAN no teatro de operações é que vai garantir aquele processo de contra-ataque. Mas, para fechar essa primeira fase, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa tropa coreana do norte, que não era uma tropa blindada, ela poderia ter ali pequenos regimentos de T-34 no máximo, não era uma tropa com grande investidura aérea, não era uma tropa com grande quantidade de artilharia, não tinha uma artilharia divisionária característica da que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Essa tropa coreana ela furou todas as grandes linhas defensivas e chegou a Seul numa coisa que demorou entre 43 e 44 dias. E mais, a entrada dessa tropa em Seul, desses combatentes do norte, foi saudada pelo povo coreano de Seul, com festa, com fanfarra, com bandeira e com salve a Kim Il-sung, que era o grande herói deles. Então, isso vai abalar os estadunidenses. Por isso, a discussão via OTAN. Por isso a discussão via ONU, porque os estadunidenses perceberam que o prestígio deles, enquanto Estados Unidos na região, era baixíssimo. E aí havia necessidade de você convidar outros agentes para a região, para que não ficasse uma coisa somente dos Estados Unidos. Então, a partir do dia 25 de junho, a ONU aprova o envio de tropas para deter os comunistas. A União Soviética rechaça, avisa que não ia participar diretamente das operações no terreno, mas que não concordava de jeito e maneira com o envolvimento estadunidense na região. E os estadunidenses, para tentar dividir a fatura, vão convidar uma série de países a participarem disso. E a coisa se complica com essa derrota em Pulsan. Essa derrota ela é um dos primeiros pecados capitais estadunidenses nessa batalha. Por quê? Porque eles acreditaram que, com grandes vagas de blindados, eles poderiam deter os coreanos. Por quê? Porque essa ainda era uma filosofia que eles empregaram contra os japoneses. Eles acharam que eles poderiam, com a sua infantaria protegida pelos seus tanques, bastava para afugentar essa tropa, que eles viam como uma tropa mambembe. A todo momento, os relatórios estadunidenses mostram que essa tropa de coreanos do norte era uma tropa irregular, que ela era bancada pelos soviéticos, com apoio chinês, e que ela não teria condições de fazer grandes operações. Operações em profundidade, isso não aconteceria. E isso foi a primeira surra deles, foi na Batalha de Pulsan. É isso. Gerónimo. Professor, gente, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês que é muito importante para vocês entenderem o que foi a Guerra da Coreia. Tá? Isso aqui é um mapa em 3D da Península Coreana. Tá? Isso aqui então, os coreanos saem daqui, aqui é mais ou menos o paralelo 38, eles cruzam e encurralam os americanos aqui em Busan.
encurrala os americanos e parte do exército sul-coreano em Busan. O MacArthur, pouco tempo depois, desembarca aqui em Incheon, tá? É aqui, ó. Ele faz esse desembarque era muito complicado porque a janela de oportunidade das marés para permitir aí o trânsito dos navios era bem apertada. Então foi um desembarque assim que em termos técnicos para uma operação anfíbia é um dos mais difíceis que existem. Daí eles foram marchando para o norte aí, tá? E entram depois as tropas chinesas. Uma coisa que é interessante você notar também é que a inteligência militar dos Estados Unidos e, por consequência, da ONU, subestimou muito tanto as tropas da Coreia do Norte quanto a presença chinesa. O MacArthur levou um bom tempo para descobrir que os chineses estavam na Coreia. A gente vai chegar nesse assunto. Mas eu acho que talvez um dos maiores feitos dessa guerra, vou passar para o professor Quiroga, um dos maiores feitos, na minha opinião, é o fato de que tanto a chamada Coreia do Norte quanto a China, eles não tinham quase aviação, não tinham marinha, em absoluto, não tinham nenhuma marinha. E era uma tropa essencialmente leve, era uma tropa ligeira. Eles não dispunham, no começo da guerra, de muita artilharia. A partir aí de 1952 tem algumas modificações. Mas é preciso que vocês entendam essas dificuldades logísticas de constituição, tanto do exército da Coreia do Norte quanto do exército chinês. Em termos de armas, é um feito, né, ter segurado aí as Forças Armadas Americanas. Os Estados Unidos tinham uma superioridade bélica simplesmente avassaladora. Vamos dar o like, pessoal. Eu vou passar para o professor Quiroga. Quiroga, está contigo a manobra. Teu microfone está fechado aí. Vamos dar o like. Obrigado. Então, complementando o que o João Cláudio colocou, eu acho que é importante destacar isso. Se o povo... a gente vai usar aqui muita tecnologia Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é para facilitar também para os nossos amigos aí que estão assistindo, porque senão, se a gente começar também a ficar com preciosismo, as pessoas entendem que aqui não existe nenhuma questão depreciativa ou um senso comum. É só mais para facilitar o nosso diálogo aqui, né? Aqui a gente também não está trabalhando com academicismos, né? Colocamos assim. Se houvesse tanto repúdio na Coreia do Sul, criada pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte, as tropas norte-coreanas, que, como disse o João Cláudio, não tinham nenhuma dessas infraestruturas clássicas de tropas regulares, não teriam conseguido chegar praticamente ao sul da Coreia do Sul. No auge do avanço da Coreia do Norte, da República Democrática Popular da Coreia, as tropas sul-coreanas do títere, Syngman Rhee e dos Estados Unidos controlavam 10% da região do que era a Coreia do Sul. 10%. Ou seja, na ofensiva principal, a Coreia do Norte conseguiu ocupar 90% do território da Coreia do Sul. Em questão de dias, eles alcançaram Seul e fecharam Seul em 3, 4 dias, porque Seul, para quem não sabe, Seul é muito próximo do paralelo 38. Porque exatamente isso, era a capital histórica da Coreia. Então ela ficava no meio da península, né? Mais ou menos no meio. Então, quando eles dividiram pelo paralelo 38, ela está muito próximo do paralelo 38. É muito pouco espaço entre o paralelo. Então, quando eles avançam, eles tomam Seul, porque não existe capacidade não existe motivação das tropas da Coreia do Sul para resistir. E Syngman Rhee rapidamente pula fora. E aí acontece uma coisa que é fundamental descrever também para a gente ter o contexto político. Na Coreia do Sul, como nós falamos, e isso, inclusive, demonstra por que as pessoas aplaudiam em Seul, né, João? A chegada das tropas da Coreia do Norte, quando o governo sul-coreano abandona Seul, eles ordenam a execução dos prisioneiros que eles tinham, porque eles prenderam todo mundo que era contrário ao regime, ou supostamente contrário ao regime. Era comunista, não era comunista. O comandante sabe, tudo vira comunista e aí pronto. Aí você botou a peste de comunista, está todo mundo preso. 200 mil pessoas em campos de concentração chamado Ligas Bodô, que era um codinome que eles deram, foram exterminadas em questão de dias quando eles abandonaram Seul. 200 mil pessoas. Esses corpos todos, esses números só foram descobertos pela Comissão da Verdade nos anos 2000. Porque depois se atribuiu, esses corpos foram os comunistas que mataram. Depois se fez toda a historicização, se pegou documentos revelados.
Os ingleses, por exemplo, não concordavam com isso, pressionaram os Estados Unidos para não permitirem, já que os Estados Unidos é que eram donos da parada, né? O títere era deles, para eles não permitirem o massacre, mas os oficiais estadunidenses, existem documentos que comprovam que eles chancelaram a execução do que eles chamavam de prisioneiros políticos para não caírem nas mãos dos comunistas. Então, se descobriram valas comuns, assim, com centenas, milhares de corpos. Então, isso fez com que fosse bem recepcionado o exército da República Democrática Popular da Coreia ou Coreia do Norte. Só que o que acontece? Os Estados Unidos aproveitam que os soviéticos dizem: olha, nós não vamos nos meter diretamente, nós não vamos mandar tropas, não nos interessa, a gente não vai mandar tropas atravessando a China, a gente também está com o nosso próprio desgaste, já perdemos milhões de pessoas na guerra, a gente não vai mandar. Então a gente vai mandar aqui em peso. Aí foram mandar em peso. O mandato da ONU não era para fazer guerra, eles fizeram. Aí, lógico, os soviéticos falaram assim: tudo bem, a gente não vai mandar tropa, mas já que vocês estão avacalhando, nós vamos mandar equipamento e conselheiros militares. E aí, com o desembarque de Incheon, que aí era uma coisa para a qual os norte-coreanos não estavam preparados, que corta as linhas de abastecimento dos norte-coreanos, permite que se tome uma contraofensiva, que empurra os norte-coreanos para longe de Seul. Já havia nesse momento os chineses combatendo do lado dos norte-coreanos? Sim, os da etnia coreana, que foram voluntariamente apoiar os seus consanguíneos. Porque, para quem não sabe, a China tem 54 etnias. Porque todo mundo fala, né? Tem aquela coisa do senso comum, aquela coisa meio avacalhada. Os asiáticos, os chineses são todos a mesma coisa. Não são. São 54 etnias. Existe uma etnia majoritária, que são os Han, que são 90% da população, 92%. Mas existem outras etnias minoritárias, entre as quais a etnia coreana. Então, esses coreanos foram apoiar seus conterrâneos. Nós eram chineses, mas da etnia coreana. Os chineses falam: olha, melhor vocês fazerem guerra de guerrilha para desgastar, porque esse negócio de combate direto, os norte-americanos têm melhor equipamento, vocês não vão conseguir existir. E dito e feito, os Estados Unidos começaram a empurrar. Só que os chineses avisaram: se atravessar o paralelo 38, nós vamos entrar em guerra, porque nós não vamos permitir que vocês nos ameacem. Porque, como vocês viram no mapa 3D, a Coreia é uma tripa. Então, em termos de extensão, não é tão grande a extensão. Então, se o cara atravessa o paralelo 38, já está perto do território chinês. E ali na Manchúria, que é quem faz a fronteira com a Coreia do Norte, existem hidrelétricas muito importantes para os chineses. E, veja, a China tinha acabado de derrubar um governo que era aliado dos Estados Unidos, que estava em Taiwan, querendo retomar o território chinês. Então, por que os chineses iam confiar nos Estados Unidos, botando um pé na porta dele? Então, eles falaram: se atravessar, nós vamos entrar. MacArthur atravessou, subestimou, achou: os chineses não tem nada, não vão entrar em guerra e tal. E chegou às margens do rio Yalu, que é o rio que é uma fronteira natural entre a Coreia e a China. Em alguns momentos, inclusive, atravessando. Aí os chineses falaram: não, peraí, é assim? Então nós vamos entrar também. Então, quer dizer, os Estados Unidos, com os seus países satélites, conseguiu chegar, ou por pai, inclusive, Pyongyang, os coreanos tiveram que se retirar. E aí o que acontece? Os chineses falam: então nós vamos entrar. E aí qual é o problema? Os Estados Unidos e suas tropas não estavam preparados para a entrada dos chineses, que entrou 1 milhão de soldados voluntários, tá? Os chineses que batalham são voluntários. Inclusive o filho de Mao Tse-tung, Mao Anin, participa dessas tropas voluntárias, inclusive morre durante a guerra. Então, foi lá voluntariamente ajudar. Então, os chineses entram e aí empurram de novo os Estados Unidos na direção do paralelo 38. E aí que você tem a segunda fase da guerra, que é a guerra que envolve os chineses, que aí já são tropas com muita experiência de combate, desde a década de 30, de combate de guerrilha, de combate direto, de uso maior de aviação. E aí os soviéticos entram com os famosos MiG-15. Falam: olha, nós vamos treinar, mas vamos também fornecer pilotos, porque se é para os Estados Unidos estarem aqui massacrando, nós vamos enviar nossos pilotos. E aí que surge o grande problema. Enquanto os Estados Unidos têm uma superioridade aérea e combatem aviões ainda de hélice, né, dos norte-coreanos, é uma coisa. E que não tinham experiência no uso daquela aviação. Quando entram os soviéticos com os seus conselheiros militares, com os seus pilotos e com os seus aviões MiG-15, aí a coisa mudou de figura, como disse o comandante. Os
B-29, tudo começa a ser aposentado porque começam a cair como moscas. Os soviéticos começam a tratorar. E aí começa, talvez, o primeiro e único combate aéreo entre pilotos soviéticos e norte-americanos que se tem ciência na história. Porque aí eles estão dos dois lados combatendo, e aí fica um combate feroz. Até eu acho que alguém aqui no chat colocou o piloto soviético foi o maior as da guerra na Coreia, que eu acho que ele tem 22 vitórias, abateu 22 aviões. E aí que você começa a reequilibrar pelo menos a questão aérea. É verdade que os Estados Unidos continuam bombardeando massivamente. A quantidade de bombas que se jogou na Coreia é maior do que a quantidade de TNT equivalente das bombas atômicas jogadas no Japão, para a gente ter uma dimensão do que foi. Foi a primeira vez que usaram napalm. Para quem não sabe o que é napalm, napalm é um tipo de gasolina sólida, gelatinosa, que queima no contato. Então é utilizada para queimar as coisas, e se pega a pessoa, queima indefinidamente. E não adianta usar água, né? Porque ela é formato sólido. Então, eles usaram napalm extensivamente, bombardeios massivos para mandar a Coreia do Norte para a Idade da Pedra, e aí sem contemplação para quem é civil, quem é militar, que é estrutura militar, que é estrutura civil, tá? Isso aí foi... O que eu estou falando é reconhecido pelos Estados Unidos. Eles falavam que tinha que mandar para a Idade da Pedra, que eles iam acabar com tudo, etc. Mas com os soviéticos entrando ali, inclusive fornecendo armamento antiaéreo, aí você tem um reequilíbrio. E aí, inclusive, tem dados recentes, comandante Robinson, porque se criou uma lenda, e por isso que é importante live desse tipo, de que os americanos tinham vitória na campanha aérea de 1 para cada 10 aviões, ou seja, para cada um avião americano, eles derrubaram 10 aviões da Coreia do Norte ou China, né, colocamos 10 MiGs, vamos colocar assim. E depois se descobriu que não, na verdade não era essa quantidade. Que eles até derrubaram um pouco mais de aviões, mas assim, tipo, uma diferença muito pequena de aviões. Eu posso até pegar aqui depois o número, né, do que se convencionou como efetivamente a quantidade certa, né, que foi derrubada de um lado e de outro. Mas se tinha criado essa lenda. Não é verdade. Na verdade, digamos assim, para 379 MiGs que foram abatidos 224 F-86. Então, nós estamos falando dá só de ponto qualquer coisa para um ponto qualquer coisa para um, foi mínima, a margem mínima. É que também veja, é o seguinte... Estou falando de combate direto, porque eles falam dos F-86. Não entram na conta os B-29 e bombardeiros. Que eu estou falando aqui do chamado dogfight, que é o combate direto de caças, né? O dogfight, como se chama. Se aparecesse na época os números reais da Guerra da Coreia, se aparecesse na época nos Estados Unidos, ia ser um escândalo. Fudeu. Ia ser um escândalo. Porque, na verdade, o Ricardo João, é bom a gente pontuar isso aqui. Para os civis, né, você sempre tem a lorota de guerra. A gente está acompanhando a guerra da Ucrânia, a gente vê isso daí. Sempre tem a lorota de guerra. Mas os militares que estavam lá, você pega o Ridgway, que era um excelente general, um cara muito consciente, eles sabiam que estava sendo esse desastre. E esse problema da Guerra da Coreia ia interferir muito, ia assombrar muitos americanos depois na Guerra do Vietnã, gente. Porque essa geração de militares que era major, né, era capitão na Coreia, depois já era general no Vietnã. E o cara sabia, falou, ó, vai pegar. Se escalar o Vietnã, entrar o chinês aí, vai pegar. Então, o trauma coreano, sim, eu acho que ele influencia a mentalidade militar americana até hoje. Desculpa a interrupção. Mas é importante pontuar depois. Porque é isso, você falsifica os números. Bismarck já falava, né? Nunca se mente tanto como durante uma guerra, após uma caçada. Não, como é que. Antes das eleições, durante uma guerra e após uma caçada. Nunca se mente tanto como nesses períodos. Então, durante a guerra, se cria essas falácias de que não, nós estamos ganhando, eles estão perdendo. Então, se cria a falácia dos números, também aquela coisa de no combate. Matamos tantos e morreram só tantos nossos. Tá, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de capacidade militar, o que significa isso para cada um? Porque não é a mesma coisa. E os Estados Unidos, com uma superioridade tecnológica e de armamento, terem perdido, se somar toda a sua aviação, quase 1 para 1 em relação à aviação da Coreia do Norte, isso é significativo.
Mas também, e aí só um detalhe para depois passar para o João, não foi à toa também que os soviéticos conseguiram prevalecer nos combates aéreos, especialmente no dogfight, contra os Estados Unidos, porque nem todos os MiG-15 que foram abatidos eram pilotados por soviéticos, também eram pilotados por chineses e por norte-coreanos. Na verdade, os soviéticos eram utilizados muito para proteger ali Pyongyang, eram usados muito em combates defensivos e não combates ofensivos. Mas o comandante da aviação, dos pilotos soviéticos na Coreia do Norte era ninguém mais, ninguém menos que Ivan Kojedub. Ivan Kojedub foi o maior as da aviação aliada no teatro de operações da Europa, com 62 vitórias. O cara era um herói de guerra que abateu 62 aviões nazistas, inclusive o Messerschmitt 262, ou seja, com um avião a hélice, ele derrubou um avião a jato. Então, ele já não era mais piloto, ele foi colocado como comandante daqueles pilotos, ou seja, ele era a mente por trás daqueles pilotos. Então, isso também, obviamente, impactou na hora dos combates ali. Então, tem esse detalhe que poucos sabem, que Ivan Kojedub estava ali, foi mantido durante muito tempo em segredo a sua participação lá, até porque eles queriam evitar que houvesse algum bombardeio localizado para matá-lo, né? Na verdade, inclusive, a participação dos pilotos soviéticos no início era secreta, mas aí os americanos descobriram porque ouviam eles falando entre si, né? Captavam os rádios falando em russo, né? Aí, bom, não tinha por que o coreano ou o chinês falarem em russo, então eles sacavam que eram pilotos soviéticos. E quando começaram a ser abatidos, percebiam, olha, esses caras têm muito mais experiência do que pilotos chineses e norte-coreanos. Então, era basicamente isso. Agora, passo a bola aí para a gente agora avançar nessa guerra aí. Vou passar para o João aqui, deixa eu só dar um alô. Antes o pessoal, Rames, olha só, você está sendo injusto com os Estados Unidos. Vou te corrigir, está sendo injusto. Os Estados Unidos não vencem uma guerra de 45. Está sendo injusto. Eles venceram em Granada em 83. Deixa de ser injusto com os homens. Deixa de ser injusto. Aqui no canal a gente faz justiça. Venceram. A vitória é acachapante, brilhante, contra a poderosa Granada em 1983. Gente, eu vou passar aqui para o professor João, mas deixa eu só pedir aqui o nosso like. Vamos dar o like, vamos compartilhar, tá? Muita coisa que está sendo falada aqui sobre a Guerra da Coreia, a maior parte do pessoal não tem a mínima ideia. Por quê? Eu estava conversando outro dia com uns militares e eu vi que o pessoal efetivamente não sabe o que aconteceu ali. Por exemplo, o chinês, ele era especialista em infiltração. As infiltrações do exército chinês eram uma coisa escola até hoje. A maneira como eles se infiltravam no meio de tropas americanas de norte-coreanas, faziam a lenha. A tropa chinesa, uma vez eu ouvi um general, um fuzileiro americano, acho que foi o general Krulak, eu não sei quem foi, falou uma coisa, falou, uma divisão de fuzileiros, uma divisão de marines pode, com 5 divisões chinesas, podia ser que conseguisse isso em 1950. Talvez tenha conseguido. Ele deve estar se referindo à retirada de Chosen, né? Só que hoje já não dá mais. Porque se naquela época, sem aviação praticamente, sem marinha, zero de marinha, com pouca artilharia e sem blindado, o chinês fez o que fez, vocês imaginem hoje. Estudem a Guerra da Coreia, pessoal. Estudem a Guerra da Coreia. A China colocou ali os melhores generais. Era um pessoal muito bom. Eu dou destaque para o Peng Dehuai, mas tem outros ali. Tá? Foram movimentos militares brilhantes. Simplesmente, o MacArthur demorou para acordar com o que estava acontecendo. Eu vi uma cena uma vez, desculpa, viu, João? Eu vou passar para você, mas é que o pessoal gosta dessas histórias. Fica à vontade. Eu vi uma história uma vez no Going Across the Yellow River, que é muito legal. Tinha um general coreano conversando com um coronel, né, um general sul-coreano, e ele virou e falou, eu combati na China, eu conheço esse método, do exército chinês. O general coreano falou. Aí o coronel virou e falou, mas o general MacArthur falou que não tem chinês aqui. Ele falou, vem cá, você acha que os chineses estão ligando para o que o MacArthur pensa? Então, esse é o espírito da luta que teve ali, gente. Era uma loucura aquele negócio. O João, tá contigo. Vamos dar o like. Obrigado aí. Tá contigo, João. Desculpa aí. Dois momentos que eu quero ressaltar, que é o seguinte. Você, comandante, falou muito bem do desembarque em Chon. O desembarque em Chon é um desembarque em desespero. Eles desembarcam ali nessa janela de oportunidade que tu falou, ali uma restinga. É uma restinga difícil de desembarcar, é uma restinga pedregosa e tem mais. Esse movimento foi um movimento
em desespero. Eles cortam a retaguarda das tropas coreanas e avançam para Pyongyang, obrigando ao grosso das tropas coreanas começarem a recuar do paralelo 38. No dia 25 de setembro, deixa eu só confirmar essa data, Seul é recapturada, mas ela não é recapturada com luta. As tropas norte-coreanas precisam desocupar Seul para defender a sua retaguarda, que esse desembarque em Incheon é um desembarque que realmente altera o avanço da luta. Diferente do desembarque que houve em Pusan, que se a gente pegar o mapa do pedaço que os americanos foram colocados pelos coreanos, por um cabelo, os coreanos não chutam os americanos para fora da península, por um pouco. E o desembarque que eles fazem em Pusan não consegue evitar essa derrota. O único grande movimento, ainda em 1950, que vale a pena é o desembarque em Incheon. Aí acende o sinal vermelho. Por quê? Porque nessa caminhada em direção à fronteira chinesa, isso é uma caminhada onde as tropas coreanas vão recuando, mas elas não perdem nenhuma batalha. Olha que curioso. As tropas da Coreia do Norte não perdem nenhuma batalha nesse recuo ao perderem Pyongyang. Eles perdem Pyongyang, mas é uma sucessão de recuo. Ou seja, as tropas da Coreia do Norte conseguem manter uma integridade das suas tropas que os estadunidenses não tinham noção. Eles só vão descobrir que essa integridade estava mantida pela batalha. Deixa eu ver aqui a data que foi ela. A Batalha do Rio Changchun, que é já no período, na segunda parte, quando os chineses lançam a segunda ofensiva. A primeira ofensiva recaptura Pyongyang, e a segunda ofensiva, as tropas da Coreia já estão de volta ao paralelo 38. Ou seja, esse sucesso com o desembarque em Incheon, ele é efêmero e ele não consegue criar defesas no terreno vigorosas. Eles entram num processo de recuo e a grande batalha divisional é no Rio Changchun. Essa batalha é que vai colocar em definitivo as tropas estadunidenses ao sul do paralelo 38 e vai estabelecer as tropas da Coreia na parte norte do paralelo 38. É essa estabilização da frente com os norte-coreanos retomando tudo aquilo que eles tinham perdido. E aí o fantasma de uma nova queda de Seul reacende. É aí que eles realizam que a entrada chinesa no terreno não era uma mera pequena tropa de apoio, era um efetivo gigantesco que estava armado, equipado e que veio para lutar. É nesse momento também que as operações aéreas crescem, porque aí os estadunidenses percebem que precisam de apoio aéreo, porque eles subestimaram, eles acharam que estavam lutando contra irregulares, e aí não se fazia tão necessária artilharia e apoio aéreo. Você acha que as tropas de infantaria iriam resolver isso, apoiados por tanque, porque esse era o velho conceito da guerra que foi travada 5 anos antes, na Segunda Guerra Mundial. Só que eles não percebem que a velocidade de penetração dos chineses e o conhecimento do terreno vai fazer a diferença. E os estadunidenses, quando vão se acantonar ao sul do paralelo 38, eles vão usar o seguinte artifício. Eles vão criar 3 linhas defensivas, vão posicionar a sua artilharia ali e vão começar a questão do tapete de bombas. Aquilo que ficou muito famoso no Vietnã, os tapetes de bomba dos B-29, eles vão ser usados agora não de maneira estratégica. Não era um bombardeiro estratégico que estava sendo feito, era um bombardeiro tático, porque ele estava sendo empregado para saturar uma linha de frente muito próxima da sua. E isso, num primeiro momento, obrigou os chineses e os norte-coreanos a se assentar no terreno. Eles não tinham também, perderam um pouco da sua capacidade ofensiva, porque essa região, perto do Rio Chão,
ela é um vale, e esse vale é um descampado, chama de escarpa, né? É um descampado. Então, eles estavam numa região que eles não tinham a defesa natural para fazer a sua penetração. Então, eles deram também uma pausa ali. E aí a guerra vai ganhar aquele contorno sangrento muito semelhante àquela guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que você se locomove pouco e perde muita gente. Por quê? Porque a escaramuça dos bombardeiros, da artilharia, ela é muito grande. E a guerra é reduzida a um espaço pequeno, de grande voracidade. E o ano de 51 encerra com a sociedade estadunidense, aí sim, percebendo o tamanho dessas mortes, porque aí começa a chegar os caixões. Tem um detalhe que eu quero só lembrar aqui, querido André, boa noite, que eu quero lembrar aqui a todos. Pela primeira vez, Hollywood vai produzir filmes contra a guerra no movimento pacifista. Hollywood vai produzir 2 grandes filmes que quem não viu eu aconselho a assistir, que é Capacete de Aço e As Pontes do Rio Tocorri. Esses 2 filmes foram feitos por Hollywood naquele momento da guerra, dentro de um movimento pacifista, criticando a guerra e apontando que os Estados Unidos estavam sofrendo, que aquelas glórias da Segunda Guerra Mundial estavam se esvaindo na Coreia. Isso vai ensejar, logo mais à frente, a ira do macartismo contra Hollywood. Então, aquele movimento anticomunista do macartismo, quando ele ataca Hollywood, ele vai lembrar disso. Eles não foram patriotas, eles não apoiaram a Guerra da Coreia. A partir desse, tiveram outros filmes, mas eu lembro, para mim, emblemático esses 2 filmes. O final do filme do Capacete de Aço, então, é uma porrada na cara do belicismo estadunidense. O ano de 50 acaba num empate técnico, entre aspas, vergonhoso, e o governo estadunidense exigindo dos seus militares uma virada de mesa no ano de 51. E é aí que o bicho vai pegar. Comandante. Obrigado, João. Vou passar para o Ricardo Quiroga. Só vou pedir, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar. Eu já estou vendo o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos ter que fazer uma segunda parte dessa live. A gente não vai conseguir vamos passar. Vamos fazer. Muita coisa. A Guerra da Coreia é muita coisa, é muito complexo, pessoal. São vários movimentos, tem uma evolução tecnológica ao longo da guerra muito grande. A evolução tecnológica que aconteceu na Guerra da Coreia, você vê, se consolida o jato ali. E os jatos daquela época não eram que nem hoje. Você tinha muito problema de incêndio, de desintegração de turbina. O dia que vocês forem no Museu Aeroespacial lá nos Afonso, vocês vão ver uma marca vermelha que tinha na fuselagem do avião. Era a área de desintegração de turbina ali. Coisa de louco. Acontecia muito na Guerra da Coreia. Tá? Então, o manejo da aviação a jato, ela se consolida na Guerra da Coreia, o combate noturno com o uso de radar também, uma série de outras coisas. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Quiroga, vou passar para ti, tá contigo a manobra aí. Obrigado. Tá fechado aí, tá fechado. Eu aqui só complemento aquilo que fala o João Cláudio, que eu sempre ratifico o que ele fala, que o mestre aqui, o doutor, é ele. Eu acho que eu vi esse filme, As Pontes de Tocorri. Eu vi, era criança, eu vi esse filme ainda em preto e branco, eu vi na televisão na casa do meu avô. Eu devia ter 12 anos. Belíssimo, belíssimo, filme muito bonito. E realmente me impactou. Eu falei assim, pô, mas esse final aqui é um final pesado, assim, não tem uma vitória no final. Na verdade, não. Assim, você vê a galera. Então você fica assim, né? E naquele momento eu ainda não tinha conhecimento de história. Eu falei assim, pô, mas por que os Estados Unidos estão fazendo ali contra esses caras aqui, os coreanos? Não entendi por que eles estão ali. Porque eu estava acostumado com a Segunda Guerra Mundial. Aí era fácil você traçar a linha. Alemães e japoneses, né? São inimigos. Aí, enfim, depois de estudando, a gente começa lendo história, ouvindo os pais, os avós, você vai avançando nisso. Mas é uma coisa que é importante. O Douglas MacArthur, quem está citando... Deixa eu só interromper a live um minutinho. Parece que tem uma televisão ligada no fundo.
a gente tem que dar um jeito de... não pode entrar aqui, o YouTube vai derrubar a live. Ele derruba. Não, aqui não. Não tem aqui também, não. E o celular tá aqui, também tá desligado. Tá bom, vou prosseguir. Não sei se é aqui, porque eu estava ouvindo o som aqui, pra vocês terem uma base, esse negócio de som no YouTube é tão complicado, que às vezes em manifestações aí contra a polícia, a polícia americana já acostumou, eles colocam, o pessoal está transmitindo a manifestação pelo YouTube, eles colocam música dos Beatles aí, cai na hora, porque dá problema de direito autoral. Mas aí tá contigo. Não, aqui não. Aqui tá estéreo, aqui não tem nada. Eu tô aqui tá contigo. Eu vou fechar o meu, Pode ir, tá contigo aí. Então, o que acontece? O Douglas MacArthur, que a gente tanto citou aqui, eu acho que é importante destacar quem é essa figura. É mais uma figura midiática, com uma grande propaganda em cima dela, mas eu quero lembrar que Douglas MacArthur foi o cara que fugiu com o rabo entre as pernas das Filipinas, na guerra no Pacífico, abandonando seus homens para trás. Entendeu? É bom destacar isso. Então, é o cara que chega na fanfarronice na Coreia, aí fala tudo isso que o comandante Robson falou não sei de chineses aqui, etc. E aí, quando ele começa a ver que está perdendo a guerra, aí ele faz aquela coisa da criança, então não vou jogar mais, vou virar o tabuleiro, ele quero usar bombas atômicas contra a China. Aí é quando o governo dos Estados Unidos falou, opa, peraí, como assim? Você quer usar bomba atômica? Não, aí não. Porque nesse momento, em 1950 e 51, os soviéticos já têm bomba. Já tem bomba atômica. Aí falou, opa, a gente não pode comprar essa briga aqui. Você tá louco. E aí é quando começa a cair a estrela dele e ele é trocado no comando das tropas na Coreia. Ou seja, ele vendo que ele estava perdendo, vendo que não lhe restava outra opção, opa, vou tirar aqui o super trunfo, bomba atômica, que só assim eu vou resolver, bombardear a China, a gente se livra de umas dezenas de milhões de chineses e aí a gente consegue ganhar a guerra. Aí os governos dos Estados Unidos falam, a gente não pode topar porque aí vai amplificar isso e vai chegar até a gente. Então você não quer perder, mas o problema é seu se você já perdeu, né? Claro, o governo dos Estados Unidos nunca vai assumir público, não assumiu até hoje, não assume que perdeu a guerra. Mas, assim, você manter tudo ali no empatezinho, né, fazer a propaganda do empate é uma coisa. Outra coisa é você apelar para a bomba atômica. A gente fala assim, não, a gente não pode chegar a esse ponto porque por causa da vaidade de um general que já não tinha essa moral toda, né? Ou seja, ele chega ali como o cara que vai comandar as tropas porque ele era o cara que ocupou o Japão. Então era muito mais fácil ele, como o cara que ocupou o Japão e tal, vir ali para a Coreia. Mas as pessoas lembravam, ele é o cara que na hora do vamos ver, né? Vup, não foi a retirada ordenada lá de Pyongyang, né, João? Eles fugiram das Filipinas assim, e deixando gente para trás, para ser... e aí um colega colocou, exato, o MacArthur almejava ser presidente. Como Eisenhower se tornou presidente. Né? Ou seja, só que Eisenhower tinha uma outra trajetória, ele não carregava os estigmas, não era o Eisenhower, inclusive, era um cara muito... que em inglês se diz low profile, era o cara na dele, construiu lá, ajudou a construir o dia D, mas não era o cara da linha de frente, não se vangloriava, não era vaidoso como MacArthur, como o General Patton, entre outros que queriam, não, tem que me mostrar, tem que aparecer. E aí o Eisenhower, ele acabou, e tinha suas relações políticas anteriores, então ele acabou por isso virando presidente. O MacArthur queria ser pelo heroísmo, pela vaidade, pela coisa que ele aparecia. E aí eu quero destacar a batalha que o João Cláudio falou. Tem um filme chamado A Batalha do Lago Shanding, né? Ou do reservatório Chosin, que é exatamente isso que o João Cláudio menciona. É um filme chinês de 2021 que mostra essa batalha que foi a batalha decisiva da Guerra da Coreia. Porque depois, 52 e 53, passam a ser momentos, como disse o João Cláudio, de uma guerra mais parada, de combates, escaramuças que você avançava um pouco, recuava um pouco, avançava um pouco, recuava um pouco, né? Batalhas que não tinham mais conquista de terreno e que acabaram se estabelecendo ali no paralelo 38.
Nessa batalha, se envolveram do lado ocidental mais de 100 mil homens e do lado, na Coreia do Norte e China, 150 mil homens. Os chineses e norte-coreanos eles atravessaram montanhas de neve em grande altitude, quase sem equipamento, porque era a maneira mais rápida e mais surpreendente de chegar até onde estavam os norte-americanos, que era nesse reservatório. E quando eles conseguem fazer isso, né, e eles já tinham experiência da longa marcha, que eles fizeram durante a época da Guerra Civil na China, durante a época da ocupação japonesa. Então, já tinham feito essa longa marcha que percorreu diversos lugares enormes. Então, eles conseguem fazer isso para surpreender os Estados Unidos. Então, as tropas norte-americanas são pegas de surpresa, são cercadas, aniquiladas. Uma parte até consegue fugir, mas eles foram aniquilados. E, a partir dali, eles se retiram da Coreia do Norte. Nunca mais eles conseguem voltar efetivamente ao que era a Coreia do Norte. Avança um pouquinho, recua um pouquinho, avança um pouquinho, recua um pouquinho, mas eles não conseguem mais, porque essa batalha foi definitiva. Foi onde eles tiveram uma perda gigantesca de homens e de equipamentos, onde já não fez diferença, porque a própria geografia não permitia muito bombardeio aéreo. Por quê? Porque como era uma posição de um lago, meio que um vale, você já não conseguia mais fazer um bombardeio diferenciando as tropas. Se você bombardeasse, você atingiria as próprias tropas dos Estados Unidos. Então foi uma batalha cruenta. Eu sugiro fortemente, é um filme muito bem feito, sem muitos hollywoodismos, né? Aquela coisa do super-homem, do Rambo, do Braddock, etc., baseado em personagens reais que participaram da guerra, né? Então acho que é muito interessante. É um contraponto e mostrando essa batalha que é também, comandante, ignorada solenemente. Ninguém fala dessa guerra, dessa batalha aí, que foi uma batalha decisiva nesse momento. Então, a entrada dos chineses cria exatamente um outro impacto e mostra que os Estados Unidos estão como é que se diz? Vulneráveis quando você conjuga batalhas de tropas regulares e irregulares, que era o que os chineses faziam. Avançavam com pequenas tropas infiltrando e também com tropas em grande quantidade. E acaba que isso se repete depois no Vietnã. Porque aí você tem as tropas do Vietnã do Norte, que eram as tropas regulares participando dos combates, mas você tem, ao mesmo tempo, as tropas de guerrilha chamado pelos Estados Unidos, né, de Vietcong, porque, na verdade, era Frente de Libertação Nacional, que a guerrilha se autodenominava. Os americanos chamavam de Vietcong, que vinha era uma junção de Vietnam Cong Sam, que era vietnamita comunista, que era uma palavra, uma expressão que usavam os vietnamitas do Sul para caracterizar a guerrilha. Então, você vê que a história, como se diz, se repete, né? Mas primeiro como uma face, a segunda vez como uma tragédia. Então, se por um lado os Estados Unidos veem que, olha, a questão aérea, a questão do combate em solo, a gente não necessariamente vai prevalecer se você enfrentar tropas organizadas e com moral, eles no Vietnã acabam não aprendem uma parte da lição, mas não aprendem o resto. Por isso que, se por um lado é verdade que no Vietnã eles conseguem ter uma maior efetividade em batalhas abertas, por outro lado, os Estados Unidos têm perdas muito sensíveis em termos de equipamento, e no equipamento aéreo nem se fala, porque em equipamento aéreo, se eles perderam em torno, digamos, 300, 400 aeronaves, né, na Coreia, até porque naquele momento não era tão intensiva a utilização de helicópteros. Os helicópteros que eles usavam eram helicópteros que não tinham pouca capacidade de combate, na verdade, helicópteros muito mais de transporte. Não eram os helicópteros Sikorsky, que não eram nem helicópteros muito adequados para qualquer tipo de manobra. No Vietnã, eles usam helicópteros mais intensivamente, que são os Bell Hue, os Chinook, entre outros. Isso. Só que o que acontece? Eles esquecem que o outro lado aprende também. E aí, na guerra no Vietnã, os Estados Unidos perderam em torno de 10 mil aeronaves, né? Somando helicópteros e aviões. Então, aí já é outro nível. Então, com isso a gente mostra o quê? Que a Guerra da Coreia foi um grande ensaio, mas houve quem aprendesse como é que funcionava,
e houve quem não aprendesse. Então, se por um lado, olha, vamos aposentar determinados equipamentos, determinadas táticas, por outro lado, continuou se subestimando o fator humano. O fator humano continuou sendo subestimado. Então, se por um lado, para os Estados Unidos, naquele momento, a Guerra da Coreia não foi tão traumática enquanto sociedade, a Guerra do Vietnã se tornou muito mais traumática. Até porque aí você já tinha televisão, a mídia já conseguia furar algumas informações, e porque a guerra entrou em outro nível de crueza, inclusive, né? E, mais uma vez, e eu gosto de repetir isso, porque até o comandante Robson fala muito disso, o fator humano é indispensável. Mesmo em época de drones, sem o fator humano, você não ganha uma guerra. Braga, bota um fone de ouvido, que eu estou ouvindo esse som que o comandante falou. Pode ser que seja daí. Bota um fone de ouvido, porque o comandante está com o dele desligado e aqui no meu não tem nada. Então pode ser que essa interferência esteja vindo daí. Bota um fone. Gente, comandante, é com você. Obrigado. Pessoal, vou pedir o like aqui, tá? É o que eu falei para vocês. Essa live é um assunto muito extenso. Só a Batalha de Chosin dá uma live. O desembarque em Chon, cruzamento do rio Yalo pelas tropas do Mao. Então, é uma coisa assim que é 2 ou 3 lives, só a preparação, o secretismo, como foi feito aquilo, o pensamento estratégico do chinês em entrar efetivamente na guerra. Então, a Coreia é um universo vasto e ele explica um pouco o nosso mundo, gente, porque não acabou. Não acabou. Está aí ainda, qualquer hora a coisa pode... Eu acho que é um dos lugares... um dos pontos mais quentes do mundo aí. Mas eu vou passar para o João. João, senhor, nós vamos fazer o seguinte, vai ter uma live daqui a pouco lá no História Militar em Debate e a gente vai levar o pessoal para lá. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, eu passo para o Ricardo também, tá? E a gente eu já queria pedir para vocês, para a gente deixar engatado uma segunda live dessa, porque onde a gente já começa mesmo as operações, a gente começa a partir do cruzamento do rio Yalo, que eu considero uma das operações mais importantes da história militar até hoje. Da Guerra da Coreia, eu gosto muito mais, eu sou fuzileiro naval, eu estudei muito em Chon, mas eu gosto muito mais do desembarque, do cruzamento do Yalo pelo secretismo, né, do que em Chon. Eu acho muito mais fascinante. Tá contigo, João, já para as considerações finais. Daqui a pouco a gente vai lá para a História Militar em Debate, pessoal. Olha, o que leva à queda do MacArthur e que faz ele apelar para a bomba atômica não é só as falhas dele anteriormente. Ele prometeu uma vitória em 41 com a Operação Killer. Ele prometeu, porque em fevereiro de 51, Seul já estava ameaçada de queda de novo. A periferia de Seul tinha um combate de forças irregulares atrás da linha estadunidense. E é na Operação Killer que vai acontecer uma das maiores batalhas de blindados da Guerra da Coreia. E aí, ponto o Joseph Stalin 2 e 3, entendeu? Porque os estadunidenses tinham os blindados dele lá pesados também, mas nós não podemos esquecer que fevereiro tinha frio e neve. E muitos dos blindados estadunidenses, já tinha acho que o Patton, se não me engano, eles vão patinar na neve. E os T-34, com a sua esteira grossa, e mesmo o Joseph Stalin pesadão, conseguiram se sobrepor. Então, a quarta ofensiva chinesa destrói a Operação Killer. É aí que leva o MacArthur a se afastar. Então, comandante, eu quero agradecer aí o carinho, agradecer o público. Ficamos aqui com a guerra pausada aqui no início de 51. Não atravessamos ainda o Rio Han, não atravessamos ainda. Estamos na contenção para atravessar e aguarda aí o seu comando para que a gente volte. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela propaganda aí. Eu estou lá no Guerra Patriótica aqui no YouTube, mas também estou no Instagram, @Guerra Patriótica, falando desse momento, terminando da Operação Estrela Polar, que foi a tentativa soviética de libertar Leningrado em 43. Muito obrigado, comandante. Boa noite a todos e todas. Eu vou passar para o Ricardo Quiroga, mas eu já queria colocar para vocês o seguinte. Eu vou passar daqui a pouco a live do História Militar em Debate, gente, mas espera aí.
A gente sempre promove os canais parceiros. O professor João sabe disso. A gente sempre está promovendo os canais parceiros. Vamos escrever no Guerra Patriótica. Mas eu vou passar para o Ricardo, já para as considerações finais, Ricardo, que a gente vai para outra live. Mas eu já quero deixar engatado com vocês. A gente fazer, no máximo, daqui umas 10 dias, no máximo, a gente fazer uma segunda parte, tá? Porque a gente tem que falar do cruzamento do Ialo. É muito importante. É muito importante, gente. É uma operação militar simplesmente fantástica. Simplesmente. E foi traumática. Quando os americanos se deram conta do que estava acontecendo, da quantidade de tropas chinesas que tinham ali, e eles subestimavam a qualidade das tropas chinesas, a capacidade de manobra dos chineses e a liderança também. Subestimavam o líder. Foi uma tragédia. Mas, Ricardo, eu vou passar para ti para as considerações finais, então, para a gente ir para a live do História Militar e Debate. Está contigo. Obrigado, comandante. É sempre um prazer estar aqui debatendo com você, com meu amigo João Cláudio. Da próxima também esperamos o Lucas Rubio, que é o nosso grande especialista em Coreia, companheiro Lucas Rubio, que esse é o grande nome. Eu acho que é uma fonte inesgotável. Eu acho que esse é um debate importante e quaisquer outros debates pode nos convidar, comandante. E a gente fala, aqui a gente não está para impor nossa verdade, a gente está aqui para trazer fatos, trazer a história sem revisionismo de outras fontes e as pessoas que tomem sua posição, que absorvam, mas que pelo menos tenham o direito de ouvir, né, outras fontes, de ouvir outros lados. E não só o que diz Hollywood, sem ser esses filmes que a gente mencionou, sem ser a historiografia ocidental, que a gente já sabe como é que é, né? Pela historiografia ocidental, os Estados Unidos ganharam tudo, não só, ao invés de só terem ganhado em Granada, né? Como disse bem jocosamente aqui o nosso comandante. Então é importante isso. E nós estamos sempre com o nosso canal, o Grupo de Estudos 9 de Maio, fazendo nossas lives, né? Voltado mais para a questão da Grande Guerra Patriótica. Estamos trabalhando e produzindo nossa literatura. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao comandante por estarmos aqui juntos, né? E estamos preparados aí para estarmos nas próximas lives debatendo o assunto que o comandante achar conveniente. É isso. Não, nós vamos pulá-lo, pode ter certeza. Ricardo, no máximo 10 dias aqui, eu já combino lá com o João, no máximo 10 dias a gente fazer. Deixa eu só, eu peço só que vocês fiquem um minutinho, eu vou dar um debriefing para vocês. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês, eu coloquei aqui, ó, tá rolando a live agora, a rivalidade Irã, Arábia Saudita e Israel lá no História Militar e Debate, com o Lineker e o Edilson. Eles estudam muito o assunto, é um pessoal muito bom, inclusive eu estou para trazer eles aqui no Arte da Guerra de novo, tá? Nós tivemos uma live sobre o Irã, maravilhosa, a live foi até censurada pelo Facebook aqui, e você sabe que quando uma live é censurada pelo Facebook é porque ela falou algumas verdades inconvenientes. Então eu coloquei o link aqui, vamos lá no História Militar e Debate, agora vamos dar uma força pro pessoal lá, vamos, ó, já dei o like aqui, tá, para quem viu aí, deixa eu só deixar uma mensagem lá, tá, vou deixar uma mensagem, vamos todo mundo agora para o História Militar em Debate, vamos dar uma força lá para toda a rede de canais parceiros aqui. Então, o Aelson chegando lá, dando superchat, eu já dei o meu like. Vamos colocar lá, a galera do Arte da Guerra chegando aqui, tá? Vamos chegar lá. O link se encontra aqui para vocês, tá? Estamos colocando o link aqui. Então, pessoal, eu vou me despedir aqui, tá? Peço apenas para os nossos convidados para ficarem mais 5 minutos, eu vou dar um debriefing para vocês com o encerramento. Vamos agora para a live do História Militar em Debate. Vamos dar aquela força lá. O pessoal lá que está falando de Oriente Médio, o pessoal conhece. Inclusive, é interessante qualquer hora vocês levarem eles lá no Guerra Patriótica. Gente, eu levei o Lineker lá no meu canal. Fizemos um debate sobre o Irã fantástico. Não, ele é excelente, ele é excelente. A gente tem que fazer esse intercâmbio, pessoal. Fazer essa mescla, eu acho muito importante, porque a gente difunde e mescla públicos aí. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente se encontra agora no História Militar e Debate, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Para vocês, uma novidade, que é a comunidade do canal Arte da Guerra no Twitter. Vocês vêm aqui, tá? Deslizam a barra aqui na descrição do vídeo e cliquem nesse item aqui, Twitter Community, tá? Cliquem no item em azul. Fazendo isso, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Canal Arte da Guerra. Vocês clicam aí e estarão, né, interagindo com
com um dos meios de comunicação mais rápidos do canal Arte da Guerra. Porque o Twitter é atualizado o tempo todo. O canal ele faz vários vídeos, mas o Twitter é atualizado rapidamente e é a maneira mais ágil que vocês têm para entrar em contato com a nossa equipe. Então inscreva-se na nossa comunidade do Twitter.